Se alguém está caminhando por um caminho e vê a janela aberta ou a porta aberta de uma casa, eles naturalmente sentirão a curiosidade de dar uma olhadinha e ver o que está acontecendo lá dentro. Essa característica da natureza humana é mais evidente nas crianças, que são extremamente curiosas. À medida que crescemos, aprendemos a controlar um pouco nossa curiosidade, mas nossa natureza inata de ser curioso permanece, embora varie de pessoa para pessoa. Entretanto, nada provoca nossa curiosidade tanto quanto os segredos. Daí o interesse em relação às sociedades secretas e grupos secretos. O mistério em torno dessas sociedades, como o que fazem, por que existem e por que mantêm segredos, é algo que desperta nosso interesse. Permita-me compartilhar o testemunho de um homem que costumava frequentar o meu grupo da igreja. Ele procurou emprego por um longo período sem sucesso, mas sua fé permaneceu inabalável. Finalmente, conseguiu uma entrevista para o emprego dos seus sonhos, o cargo de diretor executivo. Ele tinha plena consciência de como Deus o havia ajudado e sustentado a ele e sua família durante o período de desemprego. Porém, alguns meses após assumir o cargo, ele foi apresentado a outros executivos que eram seus pares e o incentivaram a encontrá-los após o trabalho em uma sexta-feira. O que ele não sabia era que eles estavam planejando encorajá-lo a se juntar a um grupo secreto. Na sexta-feira, ele foi a um local que lhe indicaram, o qual ficava isolado, literalmente a 2 horas de carro de qualquer lugar. Ao chegar lá, encontrou um prédio todo iluminado por velas, o que ele achou estranho. À medida que a noite avançava, percebeu que havia sido convidado para algo relacionado ao ocultismo, e ele não queria ter nada a ver com aquilo. O grupo realizava cânticos e rituais estranhos, dos quais ele não queria participar. Então saiu rapidamente. De volta ao trabalho após o fim de semana, seus colegas continuaram pressionando-o para se juntar ao grupo, mas ele sabia que não era algo aprovado por Deus. Eles lhe contaram os benefícios de se juntar a esse grupo e as conexões com pessoas influentes que ele teria. Esse homem estava realmente em uma encruzilhada em sua vida, e enquanto olhava pela janela do trabalho e pensava em suas opções, ele se lembrou de Josué. Josué era jovem quando se tornou líder em Israel e desfrutou de uma relação íntima e pleno apoio de Deus. Deus havia instruído Josué a observar o livro da lei se quisesse alcançar um verdadeiro sucesso. Josué acreditava em Deus durante toda a sua vida, e mesmo diante de desafios extraordinários, ele manteve sua devoção. Ele havia experimentado o poder de Deus ao orar para que o sol parasse, algo que só era possível com o apoio divino. Diante de tudo isso, se alguém que viveu uma relação tão íntima com Deus fosse tentado a servir outros deuses, será que aceitaria? A resposta é não, assim como Josué não o fez. E assim como Josué declarou em Josué 24:15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa última frase ecoou na mente desse homem. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O homem, enquanto olhava pela janela, lembrava de todas as coisas que Deus havia feito por ele e sua família. Como Deus o sustentou durante o período de desemprego, como Deus sempre esteve lá por ele em tempos de necessidade. Ele pensou em seus dias na faculdade e nas situações em que Deus se mostrou forte para ele. E ele decidiu que não iria se juntar ao grupo porque havia decidido servir ao Senhor. Naquela noite, enquanto estava em casa, ele recebeu um e-mail de um emprego para o qual ele havia se candidatado meses antes, e eles queriam entrevistá-lo. Resumindo a história, ele conseguiu um novo emprego e entregou sua carta de demissão. Esse homem fez o mesmo que Josué fez. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fácil dizer essas palavras como cristãos hoje em dia. Podemos dizer isso a qualquer momento, mas você continuará a dizer a mesma coisa quando surgir uma oportunidade maior? Você ainda escolherá Cristo acima dessa grande oportunidade que pode fazer você perder Cristo? Vamos supor que alguém lhe fale sobre sua vida e depois peça para você se juntar a um grupo para resolver seus problemas. Como cristão, você deve fugir para salvar sua vida. Deus não o direcionou a se juntar a grupos ocultos para resolver seus problemas. Deus não lhe disse que ele não pode resolver seus problemas. Ouvir essas pessoas só trará mais problemas, pois há pessoas que se juntaram a esses grupos e abriram portas para ataques demoníacos em suas vidas.
Cristãos, vocês precisam vigiar e orar. A Bíblia não diz apenas para orarmos, mas também para vigiarmos e orarmos. Certifique-se de examinar corretamente, olhar profundamente antes de aceitar algo. Lembre-se de que a Bíblia diz que devemos testar todos os espíritos. Nem todos esses espíritos vêm do Senhor. Josué não apenas disse as palavras com a boca, ele viveu por elas. Claro, não deve ser difícil dizer essas palavras. Podemos dizer isso a qualquer momento. Mas você pode se manter firme? A razão pela qual as pessoas, incluindo cristãos, servem outros deuses é que eles não conhecem quem é Deus. Eles não sabem as grandes coisas que podem ser feitas em Cristo. Gostaria de destacar alguns benefícios de servir a Deus. Você será preenchido com poder. Você não pode servir a Deus de todo o coração e ficar sem poder. Você não pode colocar Deus como a única coisa que você serve e ficar sem poder. Você carrega grandeza dentro de você se escolher servir ao Senhor. Josué serviu ao Senhor e foi preenchido com poder. Elias serviu ao Senhor e foi preenchido com poder. Posso mencionar muitas pessoas da Bíblia que serviram ao Senhor e foram cheias de poder. Se você servir ao Senhor, então maior é aquele que está em você. Você terá superado o mundo se servir ao Senhor. Ele cuidará da sua família. Você deve envolver sua família em servir a Deus. Josué não serviu ao Senhor sozinho. Ele se certificou de que cada pessoa em sua família também servisse a Deus. Se você não envolver sua família em servir a Deus, pode estar se prejudicando seriamente. Os filhos de Eli foram a razão pela qual a ira do Senhor se voltou contra a casa de Eli. Eli servia a Deus, mas não conseguiu corrigir seus filhos, que fizeram coisas más aos olhos do Senhor. Eli não foi poupado da punição. Você ama sua família? Você quer que Deus proteja sua família para que nenhum dos castigos de Eli recaia sobre você? Então faça com que sua família sirva ao Senhor. Estamos vivendo em um mundo onde a tentação de servir outros deuses é enorme, mas devemos resistir firmemente. Devemos conhecer a Deus e suas maravilhas para que possamos fazer a escolha certa. Servir a Deus é a melhor decisão que alguém pode tomar, pois Ele nos oferece poder, proteção e bênçãos incontáveis. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Escolha a vida em Deus, e Ele cuidará de você e da sua família. Este é o canal Fluindo em Deus, e esta é a nossa contribuição com o Reino.